Amém? Nós vamos continuar o encargo de ontem. Nós estamos aqui para falar uma palavra profética, palavra de direção para os casais da igreja. Por um lado, a palavra é para os casais individualmente, particularmente, mas nós precisamos entender que nós estamos inseridos num contexto bem maior. Nós estamos no plano de Deus. E você é um casal escolhido para estar envolvido com o plano de Deus. Com o avanço do Evangelho, com esse encargo de poder cumprir a profecia do Senhor, de Ele voltar para estabelecer o seu reino aqui na terra. Na verdade, é através dos casais que Ele faz isso. Ontem nós terminamos com um item, o item número 7, que é Deus odeia, a separação. Então nós lemos em Malaquias capítulo 2, versículo 16, ali fala claramente que Deus odeia o divórcio. E nós lemos também Mateus capítulo 19, versículos 1 a 9, mostrando que o Senhor Jesus falou sobre isso. E que no Antigo Testamento Moisés permitiu lavrar carta de divórcio por causa da dureza dos corações das pessoas, né? Mas desde o início não foi assim. Então Deus, pelo fato de Ele ainda não ter se encarnado, passado pelo processo de viver a vida humana e também não ter passado pela morte e ressurreição, não ter se tornado o Espírito, Ele sabia que o homem seria incapaz de cumprir. Então, Ele permitiu a separação no Antigo Testamento por causa da dureza do coração do povo, mas não era o seu plano original. Hoje nós estamos no Novo Testamento. Hoje Cristo já é o Espírito. Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, eu não quero que nenhum casal aqui caia na armadilha de Romanos 7. Eu não sei quantos aqui entendem o que estou falando. Tá? Vocês vão ler o Alimento Diário. Quem participou da conferência na Estância agora? Então são muito poucos. Quem assistiu pela internet? Também são poucos. Eu recomendo a vocês, irmãos, como casais. Hoje à tarde nós vamos falar mais sobre isso. Não estamos aqui só para ter o bem-estar nosso aqui. Eu creio que você está aqui porque você ama muito o Senhor. Estou certo? E você quer ser útil na mão do Senhor. Estou certo? Então eu sinto que nós precisamos ser muito mais, tomar muito mais iniciativa, ser muito mais fortes e vorazes e com mais vontade e mais agressivos em buscar a palavra do Senhor. Nós não podemos ficar numa posição passiva, esperando que as coisas aconteçam. Deus precisa de casais que façam as coisas acontecer. Você deve ser o fator diferencial. Você deve fazer a diferença. Aonde você for, onde você estiver, você muda vidas. Você muda o ambiente. Você não é refém do ambiente. Você que faz o ambiente. O lugar de trevas, escuridão, vocês como casal, você e seu marido, você e sua esposa, entra lá, o lugar, pá, ilumina. O lugar de tristeza, vocês entram lá, em poucos minutos o lugar está cheio de alegria. O lugar é de pânico, de inquietação, intranquilidade. Vocês entram lá, daqui a pouquinho todo mundo está em paz. Vocês têm que ser esse tipo de casal, que faz a diferença, que muda o ambiente. É assim que Jesus era, assim que Paulo era, assim que o irmão Dong era, e assim devemos ser nós. Então, nós estamos aqui para servir o Senhor. Para servir o Senhor. Não estamos aqui só para buscar
maneiras, embora isso também seja válido, para ter um bom casamento. E eu desejo um bom casamento para todos os irmãos. Hoje existem grupos bem-sucedidos de encontro de casais no catolicismo, entre os evangélicos. E são dignos de nota. E temos muita coisa também que aprender com eles. Então, mas é mais para o casal em si. Um casamento individualmente. É uma palavra motivacional e inspiracional. Eu já falei isso lá no Guará. Vou falar hoje à tarde um pouquinho para vocês também. Mas nós precisamos de casais que tenham também a palavra profética. Que mudem o destino das pessoas. E para isso, irmãos, nós precisamos realmente tomar uma iniciativa de conhecer a palavra. Então vocês precisam ouvir a palavra. Ouvir a palavra, buscar, conhecer a palavra e se aprofundar na palavra. Ontem, Pedro Dong foi transmitida a mensagem do Pedro Dong lá de Miami. E muitos irmãos ouviram. Então os irmãos comentaram que hoje nós estamos na velocidade da luz. Tem até um irmão que escreveu, agora ele entende, porque os últimos trabalhadores da hora 1/10 são mais abençoados do que os trabalhadores da primeira hora. Porque hoje nós temos todas essas facilidades tecnológicas a nosso dispor. Por uma epístola chegar numa igreja naqueles tempos de Paulo, levava meses. E depois, Paulo falou para a igreja em Colossos, quando vocês terminarem de ler essa epístola, levem essa epístola para a igreja em Laodiceia, para que eles leiam também. E eu também escrevi uma carta para lá, e vocês peguem a carta lá e tragam para vocês ler também. Eram igrejas vizinhas. Não tinha WhatsApp naquela época. Não tinha e-mail. Não tinha xerox. Hoje, tudo é fácil. Uma conferência ocorre na instância, ocorre nos Estados Unidos, a pessoa assiste na hora, em vídeo HD, no seu celular. E lembrem-se, irmãos, no dia do juízo, o Senhor já falou, vai ser cobrado muito de nós. A quem muito é dado, muito se lhe exigirá. A quem pouco é dado, pouco vai ser exigido deles. E hoje foi dado muito para nós. Então o que eu quis falar com Romanos? Então se vocês ouvirem as mensagens 4, Pedro deu mensagem 1 até 4, eu dei 5, 6, mensagens 7, 8 e 9. Se vocês ouvirem essas mensagens, vão ver o conflito que existe hoje na humanidade e entre os cristãos. E é o conflito que existe entre os casais. Quantos casais tomaram a decisão? Essa palavra agora é para mim, eu vou praticar. E quando pratica, já falha. Temos casais aqui que têm uma vida de casado muito boa. Não tem muitas dificuldades, aprenderam o segredo, mas a grande maioria tem problemas. Jovens especialmente. Nós não demos muitos cursos para os jovens casais. Então eles entram assim sem orientação nenhuma. E tivemos já jovens casais se separando logo nos primeiros anos. Tendo todo tipo de dificuldade. Dificuldade de convivência, dificuldade de incompatibilidade, dificuldade até na relação sexual. Na igreja nós não damos essas orientações, embora hoje estamos dando muito mais. Muitas dificuldades. E quando a gente participa de uma reunião, uma conferência de casais, um encontro de casais, a palavra é muito forte, daí a gente toma a decisão. Vamos praticar. Mas daí entra o conflito de Romanos 7. Qual é o conflito de Romanos 7? Toda vez que uma palavra boa é dada, existe essa palavra boa, é a lei que está fora de nós. Eu falei lá no Guará. Quem estava no Guará na quinta noite? Então, eu falei um pouco. É a lei de Deus, a palavra de Deus, que é justa, santa e boa.
Essa é a lei externa, exterior. É a lei escrita. É a lei propriamente dita, ao pé da letra, no sentido literal da palavra. Mas existe agora duas leis. Essa lei não é lei escrita não, essas duas leis. É um princípio ativo. É uma lei natural, é como a lei da gravidade. Né? Tudo que atiro para cima cai, 100% das vezes funciona. Não tem exceção, é uma lei natural, um princípio ativo. Então dentro de nós há duas leis. A primeira lei se chama lei do bem, que habita na minha mente. Quando eu tomo conhecimento da palavra de Deus. Então a palavra que foi falada ontem, puxa, eu quero praticar isso. Essa é a nossa primeira reação. Mas em Romanos 7, observem, não existe a menção da palavra Espírito, não existe a menção da palavra Cristo, não existe. Só existe o meu esforço, a lei, a mente, a carne. Daí quando a minha mente decide praticar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, daí vem uma lei muito mais forte, chamada lei do pecado, que habita nos meus membros, que habita na minha carne. Essa lei se levanta e fala assim: o quê? Vocês como casal agora vão praticar o que vocês ouviram? Eu não vou deixar. E pá, e derruba vocês. E esse conflito ocorre direto, até que vocês desistem. Então não quero que ninguém aqui caia nessa armadilha, pensando que por vocês mesmos vocês vão conseguir. Não caiam na armadilha do povo de Israel em Êxodo, capítulo 19. Deus estava namorando o seu povo, prometendo para eles que se eles cumprissem as suas palavras, fossem obedientes, então eles seriam um povo peculiar, um povo particular de Deus, seriam uma nação santa, um sacerdócio, uma nação de sacerdotes, e que ele havia trazido o povo lá do Egito até o deserto, sobre asas de águia. Deus se comparou a uma águia mãe, trazendo o seu povo como filhotes. Que figura maravilhosa, íntima, doce. Mas daí o que o povo reagiu? Como o povo reagiu? O que o povo disse? O povo disse: tudo que o Senhor falar nós vamos fazer. Então a nossa primeira reação é: tudo que foi falado nessa conferência de casais nós vamos praticar. Nós vamos cair na armadilha. E a lei do pecado e da morte, que habita em nossos membros, é muito mais forte e vai derrubar a gente. Então qual é o segredo? Eu não posso deixar de falar isso. O segredo é a terceira lei, terceiro princípio ativo, muito mais forte que a lei do pecado e da morte, que se chama lei do Espírito da vida, que habita hoje no seu espírito. Esse é o diferencial entre vocês e os outros casais que têm os outros encontros, dos católicos, etc. Eles tentam, alguns têm sucesso porque tem talvez um caráter muito forte, mas a grande maioria fracassa. Até Paulo fracassou. Então o segredo é não tentar fazer por vocês mesmos, é o casal se unir e depender do Espírito, exercitar o Espírito. Então nós vamos ver vários itens hoje que podem nos ajudar a fazer isso. Daí a vitória é certa. É que nem um avião. O homem tenta vencer a lei da gravidade e não consegue. Por milênios tentaram, até que apareceu o cientista suíço chamado Bernoulli e descobriu uma lei chamada lei de Bernoulli, da mecânica dos fluidos, sobre a variação de pressão quando a velocidade de um fluido muda. Aí mudou tudo. Daí o homem conseguiu criar uma asa de avião no formato em que se aplica a lei de Bernoulli. E hoje os aviões decolam. Hoje a viagem por avião é tão comum. Para nós virmos aqui, a passagem foi muito mais barata do que de ônibus. Muito mais barata. E ainda parcelada em 10 vezes. Bom, ontem nós falamos sobre Deus odiar a separação. Então, hoje vamos continuar. Rejeitem, queridos irmãos, rejeitem, exercitem o seu espírito, rejeitem qualquer pensamento sobre o divórcio. Vou falar uma palavra bem forte. A fonte disso vem lá do Hades, vem do inferno. Deus quer unir, mas Satanás quer separar.
Hoje no mundo, Satanás quer separar o mundo, separar os países. Os países estão separados. Coreanos do norte, coreanos do sul, China comunista, Taiwan, que é a China nacionalista, certo? A Europa Oriental, a Europa Ocidental, a Rússia com o restante da Europa. Satanás quer separar o próprio país. Estados Unidos hoje é um país dividido. Durante a campanha eleitoral, você viu como o Brasil ficou dividido. Esperamos que agora a nação inteira se una. No esporte existe divisão, está aí pauleira, brigas entre torcidas, é tudo divisão. Na sociedade existe a divisão das classes, e assim por diante. Divisão de raças, ódio. Até na igreja, por causa das eleições, houve divisão. E agora no casal também. Satanás quer dividir. Mas Deus só tem um objetivo. Deus quer unir. Deus quer unir. Deus quer abençoar. Então qualquer pensamento de separação, de divórcio, vem do inferno. Nós já falamos, existem as exceções que a Bíblia nos mostra. Mas não tomem nenhuma decisão levianamente. Saiba a origem de tais pensamentos. Quero ler um versículo para vocês. Deixa eu perguntar para vocês. Quando vocês se casaram, quem teve testemunha no seu casamento? Levante a mão. Assinaram um livro de testemunhas. Quem? Todos, né? Quem foi testemunha no casamento de vocês? Você se lembra ainda? Por que tem testemunhas? Por que tem testemunhas? Deixa eu perguntar para vocês. Só para assinar o papel? Para lembrar. Para lembrar que vocês fizeram promessa um para o outro. Fizeram promessa de eterno amor, que só a morte os separaria. Então tem testemunhas. Eu não falei isso não. Testemunha. Você falou. Você falou, eu estava lá. Mas tem uma testemunha que não assinou o papel. E eu quero mostrar para vocês quem foi essa testemunha. Malaquias 2,14. No seu documento de casamento, no certidão de casamento, não tem a assinatura dele não. Mas ele foi testemunha. Malaquias 2,14. E perguntais, por quê? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Queridos irmãos, Deus foi testemunha do seu casamento. Desse aí você não consegue escapar não. Ele foi testemunha do seu casamento. Louvado seja o Senhor. Não só os irmãos, os parentes assinaram a certidão de casamento, mas Deus foi testemunha do seu casamento. Então por que separar? Por que as pessoas pensam em separação hoje? Muita gente pensa em separação. Qualquer coisinha já é motivo para separação. Por que querem separação? Para resolver um problema. Meu casamento está cheio de problemas, eu vou separar. Essa é a tendência no mundo. Qualquer coisinha é separar. Eu não gostei dessa empresa, vou embora. Eu não gostei dessa igreja, vou embora. É o que as pessoas fazem. Não gosto mais do meu marido, não gosto mais da minha esposa, eu vou embora. Pior é o seguinte, tem pessoas que se divorciam, já estão no 7º casamento e não conseguem gostar de ninguém. Então essa é a tendência no mundo. A solução do homem, para o homem é separar. Mas para Deus é ser um. É ser um. Então, eu encerro aqui esse item. É importante nós sabermos, Deus odeia o divórcio. Item número 8. Voltar-se à palavra.
Agora eu falo esse item não assim de uma maneira leviana. É uma resposta de Jesus. Nós, o casal, próximo nível. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. A não ser que vocês, como marido e mulher, se voltem para a palavra, não tem esperança. Vai haver separação quando chegar o problema. Sem a palavra de Deus, não tem solução. Então eu vou ler para vocês aqui. Vamos ler Mateus capítulo 19. Então nós vamos usar bastante Mateus 19. São as palavras de Jesus. Versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. E o provavam. Punham Jesus à prova. Perguntando: Jesus, é lícito, é legal ao marido divorciar-se de sua mulher? Por qualquer motivo? Naquele tempo era qualquer motivo. Olha a resposta de Jesus. Então Jesus respondeu: não tendes lido? Vocês não leram? Vocês estão me perguntando? Vocês são fariseus? Vocês têm a Bíblia e vocês não leram? Esse é o grande problema hoje. Por que que os casais têm pensamento de divorciar-se? Porque não leram a palavra de Deus. Não tem a palavra de Deus. Quem lê, nunca pensa em se separar. Então, como casais próximo nível, só tem uma esperança. Irmão, nós precisamos nos voltar à palavra. Eu posso ficar falando um monte de coisas, um monte de orientações, dicas, não vai funcionar. A não ser que nós, como casais, nos voltemos à palavra do Senhor. A palavra é o fundamento. No momento que o casal deixar a palavra, marido ou esposa, um deles, ou os dois juntos, deixarem a palavra, o casamento desmorona. Por que que desmorona? Eu vou ler para vocês aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que sustenta um casamento, não estou falando do universo. Sabemos que o universo é sustentado pela palavra do poder do Senhor. A trajetória das galáxias, a trajetória das vias lácteas, a trajetória dos planetas, a trajetória dos cometas. Todos os cometas têm passado cometas, asteroides perto da Terra, mas não tem chocado contra a Terra, porque Deus está no controle, o Senhor está no controle, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra de Deus fala, desvia, e o cometa desvia um pouquinho, porque Deus ainda precisa da Terra, precisa de vocês, precisa de nós, precisa de mim e de você, para cumprir o seu propósito. Agora no tempo de Apocalipse, daí Deus vai permitir que os cometas se choquem, os asteroides choquem contra a Terra. A Bíblia fala que do céu, os astros vão cair. Daí vai ter um monte de cometas que vão cair na Terra. 1/3 das águas se tornam venenosas, não tem mais água potável. Um monte de coisas. Mas enquanto isso, Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus que controla as eleições, Deus que controla os países. E é Deus que sustenta, através da sua palavra, o seu casamento. Sem a palavra, o casamento desmorona. Mas Deus não é um ditador. Ele não vai vir e impor a sua palavra. É você que toma a decisão se vai deixar a palavra de Deus entrar no seu casamento. Eu falei em Romanos 8, falei no Guará, eu vou falar também hoje à noite. Romanos 8 é o grande segredo da vitória do cristão, da vitória do casal. O nosso conceito é um conceito assistencialista, paternalista. Deus me ajude, oh socorro Deus, ajuda meu casamento, ajuda a minha vida espiritual. Eu vou falar uma coisa chocante para vocês. Nesse aspecto, Deus não vai te ajudar coisa nenhuma. Deus já instalou em você a lei do Espírito da vida. Aqui não fala que Deus me livrou da lei do pecado e da morte.
Aqui não fala que Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui não fala que o Espírito me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui fala, a lei do Espírito da vida me libertou do pecado e da morte. É você agora, como casal, você como indivíduo, que tem que ter a responsabilidade de ativar essa lei, porque essa lei já está dentro de você. É a mesma coisa que você entrar num quarto, na sua casa. Oh, está escuro. Oh, Deus, acende a luz. Deus fala, bobo, liga o interruptor. A eletricidade está instalada na sua casa. O interruptor, as lâmpadas, está tudo instalado. Você que tem que ir lá na parede, na entrada e ligar o interruptor. Não tem que ficar pedindo socorro, chorando no quarto escuro. Deus já instalou a lei do Espírito da vida no marido e na esposa. O marido e a esposa, os dois têm que aprender a ativar a lei do Espírito da vida. E essa lei, quando é ativada, ela é uma bomba de hidrogênio. Ela derruba tudo que tem na frente. As dificuldades, as incompatibilidades, diferenças irreconciliáveis, qualquer coisa seja incompatibilidade de gênios, qualquer coisa seja, é uma montanha à sua frente. Quando detonar essa bomba atômica, não tem montanha que vai ficar na sua frente. Se vocês juntos tiverem fé na palavra, Jesus falou, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração e crer, isso vai acontecer. Então, queridos casais, aprendam a ativar a lei do Espírito da vida. Isso só vem através da sua palavra. É Deus que sustenta todas as coisas, é Cristo que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pessoas hoje consultam amigos, parentes, especialistas, psicólogos, para pegar dicas para salvar o casamento. Mas poucos são aqueles que vão à palavra. O Senhor falou aqui, não tendes lido? Vocês não leram? Que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Então, Deus remeteu o homem lá para o princípio, quando Ele criou o homem e a mulher. Item número 10. A primeira pessoa que vemos deve ser Deus. 9. Obrigado. Estão prestando atenção. A primeira pessoa que vemos deve ser Deus. O que quer dizer isso? Interessante. Vamos ler na Bíblia? Vamos ler Gênesis 1, 27. Você já questionou alguma vez a maneira como Deus criou o homem ou não? Já questionou ou não? Não? Deus não foi muito eficiente na sua criação do homem. Eu pergunto para o irmão aqui na frente. Seu nome é? Simval, é mesmo, Simval. Simval, se você fosse Deus hoje e não houvesse homem nenhum, se você fosse criar homem, como é que você ia criar o homem? Deixa eu perguntar para você, como é que Deus fez? Deus não foi muito eficiente. Ele primeiro criou o homem, depois esperou um tempão e criou a mulher. Ele fez um boneco. Depois, se eu fosse Deus, eu faria 2 bonecos. E sopraria. E já formaria o casal. Não é verdade? Quem faria isso? Oh, obrigado por serem meus companheiros. Os outros são todos uns covardes. Não é verdade? Mas por que Deus fez desse jeito? Essa luz, Miguel falou lá em São Luís. Eu fui muito ajudado. Então está passando para vocês. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2, versículo 7. Então formou. Quem lê isso aqui pensa, Deus criou os dois de uma vez. Não. Então formou o Senhor
Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O nome dele era Adão. A mulher não foi feita aqui não. Por que ele fez isso? Porque quando o homem passou a ser alma vivente, aqui fala, o homem passou a ser alma vivente, ele abriu o olho e viu. Quem foi o primeiro que ele viu? Deus. Se tivesse feito 2 bonecos, daí quando Adão e Eva tivessem feito ao simultâneo, quando abrissem os olhos, quem seria o primeiro que Adão iria ver? A Eva. E a Eva iria ver Adão. Mas não. Quando o homem abriu o olho, ele viu Deus. Esse é o princípio de Deus. O primeiro que o marido tem que ver é Deus. Daí interessante. O homem, deixa eu perguntar para você. O homem pediu para Deus fazer uma mulher para ele ou não? Ele não pediu. Ó Deus, por favor, estou sozinho, faça uma mulher para mim. Uma esposa, ele nem sabia o que ele precisava. Desde o início o homem já não tinha noção. Não é de hoje que os homens, as esposas têm razão. Meu marido não tem noção das coisas. Ele nem sabia o que ele precisava. Estava numa boa ali. Estava de boa. Foi Deus que falou, no versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora, que ele seja idônea, um par, uma companheira, um complemento para ele. Daí o que Deus fez? Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então aqui nós temos alguns itens bem interessantes. Bem interessantes. Ele fez o homem dormir. Porque se o homem estivesse acordado, ele iria dar palpites. Deus fez a mulher da costela do homem. Teve barro lá? Eu creio que teve. Mas teve um ingrediente do homem. Colocou dentro dela. E quando a mulher acordou, abriu o olho, quem foi o primeiro que ela viu? Deus. Ele não fez na frente de Adão. Adão estava dormindo e Adão estava num lugar escondido lá. A mulher abriu o olho e viu Deus. O primeiro que a mulher viu foi Deus. Daí sim, Deus trouxe a mulher e apresentou a Adão. Mas os dois já tinham visto Deus primeiro. Então, para o casamento e para o próximo nível, lembrem-se, maridos, o primeiro que você precisa ver todos os dias é Deus. E irmãs, mulheres, o primeiro que você deve ver todos os dias é Deus. É Deus. Daí o seu casamento vai para o próximo nível. O problema do casamento, sabe qual que é? É que você acorda, não vê Deus primeiro. Você já vê a sua mulher, você já vê o seu homem, o seu marido. Daí só vê os defeitos, vê os problemas. Então, para começar o dia, o primeiro que nós devemos ver sempre é Deus. Esse é o princípio. Item número 10. Deus é a cola entre o homem e a mulher. Então vou ler de novo Mateus 19, versículos 1 a 6, a primeira metade. Mateus 19, versículos 1 a 6. 3 a 6, perdão. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois.
porém uma só carne. Então não são mais dois. É uma só carne. Eram dois, agora são um só. E aí vem a parte B do versículo. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus colou, entre aspas, não separe o homem. A pergunta é, quem que é a cola que une vocês dois? É Deus ou é outro tipo de cola? Ou aquela cola branca que usa na escola. Você sabe aquela cola branca gruda, né? Mas você joga água em cima, ela solta tudo. Qual é a cola que une o seu casamento? Então nós temos aqui entre nós um irmão que é especialista em colas. Ele falou que a cola é para juntar dois substratos. O substrato, daí quando gruda, a cola é boa. Daí esse material, os dois juntos, não são mais dois, é um só. Não consegue mais separar. Daí submete esses dois substratos unidos pela cola, a torção, a força de arranque, põe nas intempéries, vento, água, temperaturas variadas, não separa. Não separa. Eu falei ontem, não pense que a sua vida de casado vai ser sombra e água fresca, navegação tranquila, sol. Não. As ondas sempre vão açoitar o seu barco. E os ventos sempre vão ser contrários. Nesse momento vocês precisam estar juntos, unidos com a cola de Deus. Remar juntos na mesma direção. Não é marido remando para um lado e a esposa para o outro lado. Assim o seu casamento não vai para frente, não vai para o próximo nível. Deus é a cola que une o seu casamento. É a cola mais forte que há no universo. Ontem eu li para vocês, ontem à tarde, o vínculo da perfeição. É a cola perfeita. Vínculo da perfeição quer dizer a cola perfeita. E que cola perfeita é esse? É o amor. E quem que é amor? Deus. Deus é amor. Então Deus é a cola perfeita. Por que tem problema no casamento? Porque a alguma altura, em algum momento, o casal trocou de cola. Mudou de marca. E a cola não é boa. Porque quando a gente cola com a cola de Deus, ninguém consegue separar. Por isso que a Bíblia fala aqui, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A questão é, quem que está juntando vocês? Quem que está colando vocês? É Deus? Ou é outra coisa? Se é outra coisa, vai descolar. Vai descolar. Então Deus tem que ser a cola no meu casamento. Todo dia, Deus tem que ser o primeiro que a gente vê. E Deus tem que ser a cola que nos une. E essa cola é o amor. Deus é amor. Item número 11. Nessa sequência da cola, daí eu quero apresentar para vocês o princípio da urdidura e da trama. Quem mexe com confecção sabe, todo pano tem os fios da urdidura e os fios da trama. Já explicamos isso várias vezes, inclusive no alimento diário, mas vou repetir para os irmãos, só para os irmãos entenderem. Tá? Os fios da urdidura são os primeiros fios que são colocados, tá, no tear. Os fios verticais, bem tensos, bem esticados. E depois se passa os fios da trama, na horizontal. Os fios da urdidura são na vertical. E os fios da trama são na horizontal. Daí com os fios da trama na horizontal você pode fazer desenho e assim por diante. Se você pega qualquer pedaço de pano, tá? Você tenta esticar numa direção, se estica na outra direção. A direção que ceder é a trama. A direção que cede muito pouco, praticamente não cede, é a urdidura. O que quer dizer isso? Significa que o nosso casamento
é um pano. É um pano. O tecido do casamento. E nesse tecido do casamento, para os fios ficarem no seu lugar, os primeiros fios que têm que estar colocados são os fios da urdidura, ou seja, é o nosso relacionamento pessoal com Deus. É o mesmo que nós já falamos. O primeiro que nós temos de ver é Deus. Hoje os casais, não só os casais, na igreja, na sociedade, como aqui é um encontro de casais, fala sobre os casais. Se gasta muito tempo, muito esforço tentando ajeitar os fios da trama. Os fios da urdidura são verticais, mostram o nosso relacionamento vertical com Deus. Os fios da trama são horizontais, mostram o nosso relacionamento humano com o nosso par. No nosso caso, com o nosso cônjuge. Então, um grande esforço é despendido procurando ajeitar os fios da trama. Mas o que acontece? Cai tudo no chão. Por quê? Porque os fios da urdidura não estão no lugar. Então é tempo perdido. Há conselhos humanos, psicologia, autoajuda, tudo fios de trama. Cai tudo no chão. Então nós precisamos saber a sequência das coisas. A primeira coisa que tem que ser feito é o meu relacionamento com Deus tem que estar certo. Tem que estar bem. Eu preciso. Deus tem que ser o primeiro que eu vejo. Daí sim, tudo que você fizer na horizontal vai ficar no seu lugar. Então, é muito interessante. Vamos abrir a nossa Bíblia. Ou seja, a urdidura é a cola. Daí você põe o fio da trama, eles ficam no lugar. Se não tiver os fios da urdidura, você passa os fios da trama, cai tudo. Por isso que muitos casamentos estão se desmoronando. Porque os fios da urdidura não estão no lugar. Os fios verticais do nosso relacionamento com Deus. Então vamos ler Levítico, capítulo 13. Levítico, capítulo 13. Versículo 47. Quando também alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em pele ou qualquer obra de peles. Aqui fala da urdidura e da trama, e fala de 3 tipos de roupas: roupa de lã, roupa de linho e roupa de peles. O que quer dizer isso? O que quer dizer lepra nas vestes, lepra na roupa? A roupa na Bíblia representa a nossa conduta humana, o nosso relacionamento humano. Ter lepra na roupa quer dizer, tem problema no nosso relacionamento. Lepra na urdidura, nos fios da urdidura, quer dizer, tem problema sério no nosso relacionamento com Deus. Lepra na trama, quer dizer, tem problema sério no nosso relacionamento com o meu próximo, que no nosso caso é com o cônjuge, com a esposa ou com o marido. Então, todos os versículos seguintes nos mostram como tratar com essa lepra. Tem que lavar, tem que fazer isso, tem que purificar, tem que acertar o relacionamento. Então, essa lepra vem pelo que eu falei. Se o nosso relacionamento com Deus tem problema, afeta o nosso relacionamento humano também. Se o nosso relacionamento vertical com Deus tem problema, nosso relacionamento horizontal com o meu marido, com minha esposa, tem problema. E o que quer dizer lã? Então aqui mostra os vários tipos de aspectos no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, no nosso caso. Lã é algo macio. Então mostra a mansidão no nosso relacionamento. Marido e esposa no seu relacionamento tem que ter mansidão, que muitas vezes não tem. Por isso que tem as brigas. Segundo, o linho. O linho representa a pureza. Se você ler no Novo Testamento, toda vez que menciona lino, sempre é roupa de linho fino e puro, branco, representa pureza, representa simplicidade.
Então, o que quer dizer isso no nosso casamento? Quer dizer que nós precisamos descomplicar o nosso casamento. Queridos irmãos, é uma coisa. O nosso casamento está muito complicado. A gente acumulou muita bagagem. O barco está para afundar. E quando o barco está para afundar, a primeira coisa que eles jogam fora é o quê? É a bagagem. Salve o seu casamento. Jogue fora essa bagagem extra que você pegou. Descomplica o seu casamento. Vamos ser um pano de linho, puro, simples. Vamos voltar à simplicidade. Vocês lembram como vocês eram simples quando recém se casaram? Lembra? A gente não queria saber muita coisa, só queria estar um com o outro. Não cobrava nada. Hoje é só cobrança. Eu falei isso várias vezes, isso aqui é uma luz que Deus me deu. Quando vocês eram namorados, namoravam, noivos, quando recém casavam, saíam por aí com as mãos dadas, pegavam na mão do outro, toda hora pegavam na mão. Os pombinhos, olha que doces os pombinhos com a mão dada, saindo por aí. Hoje, depois de tantos anos de casado, depois de tanta complicação, você não pega mais na mão, só pega no pé um do outro. Então, quero dizer para vocês, queridos irmãos, descompliquem o seu casamento. Volte a pegar na mão. Parem de pegar no pé. Peles. O que é roupa de pele? As peles aquecem. Os esquimós, lá no Polo Norte, eles só usam um casaco, aquela roupa de pele. É o calor humano. Muitas vezes no casamento, depois de tanta complicação, a gente fica frio. Vamos restaurar o calor humano, o carinho, os gestos, as palavras. Restaurar o calor humano. Esse é o princípio da audidura e trama. Então, irmãos, a lição de casa é: cada um de nós, tanto o marido como a esposa, vamos acertar o nosso relacionamento com Deus. O resto é automático. Não troquem a ordem das coisas. Tentar acertar entre vocês, mas o seu relacionamento com Deus não está bem. Não adianta. Vai ser trabalho perdido. Tá bom? Princípio número 12. Fundamento número 12. Deixará o homem pai e mãe, completando, e se unirá à sua mulher. Mateus capítulo 19, versículo 5. E esses versículos são os versículos que Deus falou em Gênesis capítulo 2, Jesus falou em Mateus 19 e Paulo fala em Efésios capítulo 5. Mesmo versículo. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui fala: deixará o homem pai e mãe. Isso se aplica, na verdade, a ambos. Também deixará a mulher pai e mãe, mas a Bíblia fala deixará o homem, mas o princípio é o mesmo. O que quer dizer isso? Pai e mãe, por um lado, representam pai e mãe literalmente. Quando você se casa, você está se unindo à sua mulher. Quando você se casa, você está se unindo ao seu marido. Você tem que continuar amando os seus pais. Tanto do lado do marido como da esposa. Mas você tem que viver agora para a sua esposa e viver para o seu marido. Então eu vou dar um conselho para os mais jovens. E também para alguns mais velhos. Tem uma coisa que danifica muito o casamento. Esse lado é o aspecto humano. Tá? Isso é por causa da experiência humana que a gente tem vendo as situações. Uma coisa que destrói o casamento é qualquer desentendimento que tem no casal. A esposa já foge para a casa da mãe. Vai chorar com os pais. Isso destrói o casamento. E às vezes é o marido. Qualquer briguinha, o marido já vai para a casa dos pais. E vai lá chorar e reclamar. Isso destrói. As coisas têm que ser acertadas entre vocês, não envolvendo os pais. Às vezes pode pedir conselhos, mas os dois juntos. Mas não pode acontecer isso. Por isso que a Bíblia fala: deixará pai e mãe. Por outro lado, para os jovens que ainda não se casaram, você tem que saber uma coisa também. Quando vocês se casam,
você não só se casou com a sua princesa, você não se casou só com o seu príncipe encantado, você também se casou com os pais dela, e com os irmãos, e com os primos, e com os tios. E chega final de ano, onde você vai passar o fim de ano, o Natal, as festas, quer dizer, sempre tem um momento familiar. Então eu vou dar uma dica também. Eu e meus irmãos todos temos filhos e filhas. Então, como eu falei, a família Má é muito forte. Se deixar no natural, todo mundo vem para a família Má. Mas eu dei uma palavra uma vez para os nossos filhos, para meus sobrinhos. Falei assim: sim, especialmente para as nossas filhas. Você agora se casou com seu marido, você não tem mais sobrenome Má. Seu sobrenome agora é do seu marido. Vocês têm que combinar. Vocês podem vir para a casa do papai e mamãe, passar com a gente, mas vocês têm que passar tempo também com a família do seu marido. Tem que saber dosar, porque senão só vai para um lado. Então tem que usar a sabedoria humana aqui. Isso complica muito. Mas eu não gosto dos pais dele ou os pais dela. Lamento, devia ter visto isso antes de casar. Agora é tarde demais. Tarde demais. Agora tem que administrar. E além do mais, irmão, nós somos da igreja, nós somos irmãos, nós queremos pregar o evangelho e queremos ganhar toda a família. Não é verdade? Esse é no aspecto literal da palavra pai e mãe. Agora eu vou falar pai e mãe entre aspas. É a sua bagagem. O que você trouxe do seu passado, da sua cultura, dos seus hábitos. Tem coisa que você valoriza, você aprecia. Costumes, hábitos, sejam eles bons ou maus, coisas que você trouxe e que são pai e mãe. Você nunca abriu mão delas. Deus está dizendo: deixará pai e mãe para unir a sua mulher, ou unir-se ao seu marido. Ou seja, irmãos, para o seu casamento e ir para o próximo nível, você tem que abrir mão de algumas coisas. Senão você nunca vai subir no próximo nível. Quando o avião está caindo, vai ter um pouso forçado no mar. Tem que abandonar tudo para salvar a sua vida. Sapatos, tem que deixar a bordo. O seu laptop, que você acabou de comprar, tem que deixar a bordo. A minha pochete, tem que deixar a bordo. Minha pochete. O seu celular, tem que deixar a bordo, para salvar a sua vida. Então, para salvar seu casamento, tem que deixar pai e mãe. É a figura do pai e mãe. Tem que deixar para unir. Tem que abrir mão para poder unir. O que é esse pai e mãe? Só você sabe. E seu cônjuge também sabe. E é o fator de brigas. É o motivo das brigas. Vamos ler alguns versículos? Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, abrindo mão, largando aquelas coisas, deixando aquelas coisas e avançando para as que diante de mim estão. Marcos 1:18. 17. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Jesus falou aqui para Simão e André. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Tiveram que deixar as redes e eles subiram um nível. Foram para o próximo nível, se tornaram discípulos de Jesus. Se você não deixa, não abre mão, você nunca vai subir para o próximo nível. São essas coisas que seguram vocês no patamar atual. Versículo 20.
O 19 e 20. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Também deixaram algo para subir um nível. João 4, 28. João 4, 28. Essa é a mulher samaritana. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens. Cântaros são os apegos a que ela tinha. Coisa que ela se apegava. Ela não largava o cântaro. Aonde ia, ela levava o cântaro. O que você está se apegando e que está impedindo que seu casamento avance para o próximo nível? Tem que largar a mão. Tem que abrir mão disso. Próximo, Romanos 13, 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, portanto, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Para podermos preparar-nos para a vinda do Senhor, nós temos que deixar as obras das trevas. Para poder subir para o próximo nível. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o próximo, porque somos membros uns dos outros. Tem que deixar mentira para poder falar a verdade com o seu próximo. Ou seja, deixar algo para poder subir para o próximo nível. E por último, 1 Tessalonicenses 1, 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Tem gente que se converte a Deus, mas nunca deixaram os ídolos, e a vida cristã não vai para o próximo nível. Então, no nosso casamento, queridos irmãos, precisamos abrir mão de algumas coisas. Talvez abrir mão de muitas coisas. Na Bíblia, o relacionamento entre marido e mulher é o relacionamento mais forte que há. Mais forte que há. Eu vou dizer para vocês, até mais forte que o nosso relacionamento com a igreja. Vem antes na prioridade de Deus. Na prioridade de Deus é o seguinte, é eu e Deus primeiro, depois vem marido e mulher, depois pais e filhos, e por último é minha casa e a igreja. Não tem minha casa e a igreja se marido e mulher não estão bem. Não tem casa e igreja se pais e filhos não estão bem. Então, o encontro de casais é algo prioritário na igreja. Para a igreja ir bem, marido e mulher têm que estar bem. Então vamos ler alguns versículos. Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Quem vem primeiro é marido, é a cabeça da mulher. Então marido e mulher têm que estar bem. Daí vem Cristo e a igreja. Segundo, 1 Timóteo 3, 4 e 5. Um presbítero tem senão dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando-o sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu quero servir a Deus, quero cuidar da casa de Deus. Deus está dizendo, cuida primeiro da sua casa. Se você não sabe nem cuidar da sua casa, como é que você vai cuidar da igreja de Deus? Está vendo? Marido e esposa é importante primeiro, depois vem pais e filhos, depois que é a igreja. Mas eu e Deus é o primeiro. Tito 1,6. Isso que eu falei que é chocante. Porque o nosso conceito é, minha família depois, primeiro a igreja, não é certo? Não é assim que a gente pensa? E quantas famílias eu conheço? Houve separação. Quantos filhos falam assim, eu não vou me casar com um irmão que serve na igreja, porque não vai ter tempo para a família. Quantas filhas falaram assim, não vou me casar com um irmão que serve na igreja, porque eu vi como minha mãe sofreu. Tem filhas que falam, eu não vou viver a vida da igreja para minha filha não sofrer o abandono que eu sofri, porque minha mãe só cuidava das coisas da igreja, nunca cuidou de mim. Irmãos, é horrível. Dói o coração quando a gente ouve essas coisas na boca de jovens. Tem filhos que não querem reunir mais. Meu pai tinha tempo para todos os outros jovens, menos para mim.
Ele cuidava dos jovens, mas não tinha tempo para mim. Ia na casa do jovem, cuidava do jovem aqui e ali, mas nunca cuidou de mim. Dói. Então, queridos irmãos, nós temos que pôr a nossa casa em ordem. Cuidar do nosso relacionamento. 1:6, Tito 1:6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Ou seja, aqui é difícil, irmãos. Difícil. Tem irmãos que servem, estão na liderança, mas os filhos são rebeldes, são insubordinados, não obedecem. Então, de acordo com isso aqui, não estaria qualificado para servir. Mas não estamos aqui desqualificando ninguém. Estamos dizendo, vamos pôr as coisas em ordem. Vamos colocar as coisas nas suas prioridades. Tito 2, versículos 4 e 5. Falando às irmãs idosas, para instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Recém-casada não está no grego, não. Instruírem as jovens a amarem ao marido e a seus filhos. Tem que ensinar as irmãs a amarem o seu marido e os filhos. Na psicologia atual, não cuida dos filhos. É a psicologia do suborno. Não tem como escapar de cuidar dos filhos, mesmo falando para os casais. Nós estamos criando monstros em casa. Filhos que para almoçar, para jantar, tomar café, tem que pôr um tablet na frente, senão não come. E os pais se submetem. Os nossos filhos são verdadeiros imperadores em casa. E nós somos seus súditos. O que estamos criando? Não tem mais autoridade. O pai e mãe tem que ser amigo dos filhos. Pode ser amigo de vez em quando, mas tem que ser pai e mãe. Tem que ensinar a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Sim, a irmã pode trabalhar, ter a sua profissão, mas também precisa de uma dona de casa. É por isso que lemos ontem, 1 Pedro capítulo 3, os maridos têm que ajudar em casa também, lavar louça. Isso é aquele marido que não deixa a mulher mandar, como eu falei ontem. A mulher manda levar a roupa lá para baixo no tanque, ou levar lá para o tanque, e falou, não, eu não vou obedecer porque eu já lavei e já estendi. Manda recolher a roupa, não vou obedecer porque eu já recolhi, já passei e já guardei. Tem que ajudar em casa. Sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Então essa é a ordem. Eu e Deus, marido e mulher, pais e filhos, minha casa e a igreja. Não podemos trocar a ordem. Portanto, queridos irmãos, nós temos de deixar algo, deixar pai e mãe, entre aspas, abrir mão de algo e dar prioridade ao nosso relacionamento conjugal. Dá prioridade, irmãos. Porque se acaba a sua família, acabou o seu serviço. Item 13. Aceite o fato. Somos diferentes. Para de lutar contra o fato que a sua esposa é diferente de você, seu marido é diferente de você. Aceite, vive em paz. Nós somos diferentes. Por que somos diferentes? Porque Deus nos fez diferentes. Deus não fez homem e homem, mulher e mulher. Deus fez homem e mulher. E Gênesis 2,18 fala que Deus criou uma auxiliadora para o homem. Auxiliadora no original hebraico quer dizer socorro, ajuda. Quer dizer complemento, par. O que falta é a outra metade. Cara, metade. A outra metade da melancia. Por que Deus criou uma auxiliadora para o homem? Porque Deus tinha dado para o homem a incumbência, no versículo 15, de guardar e cultivar o jardim. E Deus sabia, o homem sozinho não vai dar conta. Querido marido, você não dá conta. Você precisa da sua mulher. Aceite o fato. Você não é super-homem, super-herói. Sua mulher não é só uma auxiliadora em casa. Você precisa da sua esposa para cooperar com você. Você não dá conta sozinho. Você é muito sem noção. Desculpe falar assim. Eu falo isso porque eu sou assim também. As irmãs, quando entram, equilibram tudo. Tem coisas que o homem não consegue fazer. O que, por exemplo?
Ah, é? Quem quer me desafiar? Tente carregar um bebê 9 meses no seu útero. Depois tente dar à luz. Só a mulher tem essa capacidade. O homem nenhum tem essa capacidade. Eu vou dizer uma coisa: se o homem fosse dar à luz, o homem ficaria chorando o dia todo. As mulheres são verdadeiras heroínas. Tem um monte de coisa que o homem não consegue fazer. O homem não vê as coisas. No nosso congresso, na conferência de irmãs que houve numa das localidades, foi a segunda conferência. No local, o local é enorme, um monte de coisa quebrada, os homens não consertavam. Por anos assim. Daí quando houve a conferência das irmãs, as irmãs têm que ajeitar um local, as irmãs consertaram tudo. E quando tem um toque feminino, garanto como foi uma irmã que colocou isso, não um homem. O homem não tem noção dessas coisas. Essa cortina também acho que foi uma irmã que inventou. Aquele negócio lá aquele painel lá para tirar fotos. Eu aposto que foi uma irmã que inventou aquilo. Se foi um homem, eu quero parabenizá-lo. Hã? Foi mulher, né? Ah, então está confirmado. Então eu economizo um parabéns. Claro que tem diferenças. Muitas vezes o homem é lento, calmo. A mulher rápido, rápido, rápido. Às vezes a mulher que é lenta, o marido é rápido. Vamos conviver com a diferença. A diferença é bonito. Daí vem o item 14. A bênção da diversidade. Olha o seu corpo. É tudo diferente. Todos os membros são diferentes, mas estão em harmonia aqui. Imagine se eu fosse só nariz, um narizão aqui, um narigão aqui, nariz. Mas como vocês fugiriam? Ou só olho. Nem o meu olho esquerdo é igual ao meu olho direito. Meu olho direito é menor, meu olho esquerdo é maior. Mas tem certa harmonia. As duas orelhas podem ser um pouco diferentes, mas não existe esse orelhinho e orelhão, não existe isso. Então, a diversidade é bênção. Vamos ler 1 Coríntios 12. Vamos conviver em paz com a diferença. 1 Coríntios 12. Versículos 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, nas operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O segredo está onde? Ter o mesmo Espírito. Porque se o Espírito não é o mesmo, a diversidade vira maldição. Mas no casal, aqui no nosso caso, entre vocês, o Espírito é o mesmo. Então a diversidade se torna bênção. Por que as diferenças causam tantas brigas e separações? Por quê? Porque o Espírito não é o mesmo. O Espírito do irmão e o Espírito da irmã são diferentes. O Senhor do marido e o Senhor da esposa são diferentes. E não é o mesmo Deus que opera no marido e opera na esposa. Mas quando o Espírito é o mesmo, puxa, os dois se completam. Porque tem momentos que nós precisamos ser rápidos. Daí entra um. Mas tem momentos que nós precisamos ser lentos. Daí entra outra. Ou entra uma e entra o outro. Os dois se completam. Gênesis 1:26 fala que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Aí entram 2 itens: a essência e a função. Em essência, você como marido, você como esposa, são iguais. Por quê? Vamos ler Gênesis 2, versículos 21 e 23. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é o que o Percy falou ontem. Foi o Percy que falou aqui na frente?
é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, em essência, somos iguais, mas nós precisamos nos dar conta que em função nós somos diferentes. Marido e mulher têm funções diferentes. Às vezes tem algumas funções comuns, mas muitas vezes as funções são diferentes. Por quê? Para se completar um ao outro, para cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus está em Gênesis 1, 27 e 28. Só vou ler para vocês bem rapidinho. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Essa é a missão que o casal recebeu. E capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o varão sozinho não consegue fazer isso. Não dá conta. Então precisa da sua esposa. É por isso que entra daí o 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aqui fala da cooperação mútua entre os dois, para poderem cumprir o propósito de Deus. Aqui está o amor, o respeito e a cooperação. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Tenha mais noção das coisas. Observe mais. Acorde. Maridos, acordem. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Aqui está o quê? Aqui está o amor, está o respeito. E a cooperação. Onde está a cooperação? Vem em seguida. Tratai com dignidade. Aqui está o respeito. Porque sois juntamente herdeiros. Aqui está a cooperação. Vamos herdar juntos. Não é o marido sozinho, a esposa sozinha. É herdar juntos a mesma graça de vida. Para que não se interrompam as vossas orações. Item 15. Estamos chegando no final já. Tem 15, estamos chegando no final. Só tem 53 itens. Não, só tem 17 itens. Isso é importante. Não tente mudar o cônjuge. Eu quero ler esse versículo para vocês aqui. Impressionante como a gente interpreta a palavra de Deus. Capítulo 5 de Efésios, versículo 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Quem que usa esse versículo mais que todos? Quem que usa? Falem, quem que usa esse versículo? Os homens. Mas você se deu conta, esse versículo não foi falado para os homens, foi falado para as mulheres. Então, homem, pare de usar esse versículo e aplicar para sua mulher. Essa palavra foi falada para as suas esposas, não para você. Esposas, sejam submissas aos próprios maridos. O Senhor não falou isso para você, o Senhor falou isso para sua mulher. Então deixa ela cuidar disso. E as irmãs também têm o mesmo problema. Usa o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher. Esse versículo não foi falado para as mulheres, foi falado para o marido. Está vendo? A gente gosta de pegar o versículo que foi falado por outro e aplicar para o outro. Cada um aplica o versículo que foi falado para você. Não tente mudar o cônjuge. 1 Pedro 3, 1 a 5. Nós acabamos de ler, vamos ler de novo. Mulheres, sede igualmente submissa a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como fisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, etc. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, e sendo submissas ao próprio marido. O que eu vou ler, o versículo que estou lendo é o seguinte, irmãos. Não espere mudar o cônjuge. Vocês estão casados já faz 25 anos. Quem já foi casado há 25 anos já? Levante a mão. Ou mais de 20 anos, levante a mão. Olha só. Quem está casado mais de 15 anos, levante a mão. Tem casado mais de 30 anos, levante a mão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Vamos acordar. Depois de tantos anos, se não mudou, não vai mudar mais. Irmãos, que a ficha possa cair.
Depois de 25 anos, ainda está tentando mudar o cônjuge? Quem vai fazer mudar não é você, é Deus que vai fazer mudar. Se Deus não muda, Deus está satisfeito. Aprenda a administrar as diferenças e a valorizar e apreciar as diferenças. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida no seu casamento. Já está difícil, como está. Não piore as coisas, tentando introduzir mais variáveis. Aprecie e desfrute a vida a dois. Tem irmãs que guardam aquele presente de casamento já faz 30 anos, nunca usou aquela louça luxuosa para uma ocasião especial, vou usar só numa ocasião especial, vai usar no funeral do marido. Tire aquela louça e use. Se os netos quebrarem, que quebrou? Tudo bem, quebrou uma peça, tem outras ainda. Vamos desfrutar. Aquelas taças bonitas de cristal, deixa lá, está 25 anos lá. Tire para tomar Coca-Cola neles. Desfrutem. Aquela prataria, tudo. Está tudo preto, de tanto não usar. Faça um polimento e use. Vamos desfrutar as coisas. Desfrutar a presença um do outro. E vai ter tribulações. Eu vou dizer uma coisa. Irmãos, passar tribulação junto, marido e esposa, é a coisa melhor que pode existir. Não tem preço. Nós perdemos uma filha, minha esposa e eu. Nós passamos por esse sofrimento juntos. E hoje valorizamos isso. Um deu força para o outro. Foi assim que a gente conseguiu aguentar. Hoje, só de pensar nela, eu choro. Não consigo segurar as lágrimas, mas eu valorizo a experiência que a gente passou juntos. Eu vou pular os versículos aqui, fala vários versículos das tribulações. Ontem nós lemos Romanos 14. Acolher um ao outro. Vamos acolher um ao outro. A gente acolhe os irmãos. Por que não pode acolher marido e esposa? Com as suas diferenças. Não vamos cobrar, julgar quem come, quem não come. Come verdura, come carne. Isso é apenas simbólico. Não vamos julgar. Cada um vive para o Senhor. O principal é o que está em Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus, cuja miniatura é a vida familiar, é o casamento. Não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Eu desejo muita justiça, alegria e paz no Espírito Santo para vocês. E Romanos 15 fala também de acolher o que é débil na fé. Talvez no casamento, no marido e mulher, um é mais fraco que o outro. Vamos acolher, fortalecer. E fala da esperança. Vamos ter esperança. Esperança não custa nada. Se você ainda tem esperança que seu marido vai mudar, continue esperando. Quem vai mudar é Deus. Mas você não exija isso. E por último, irmãos, item 17. Eu ia pular um item muito importante. A ordem divina. Isso é muito importante. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Essa é a ordem. Deus, cabeça de Cristo. Cristo, cabeça do homem. O homem, cabeça da mulher. É uma corrente de 4 elos, nessa sequência. Essa é a ordem divina. E nós precisamos aceitar. Não quero saber dos movimentos que tem aí fora. Movimento feminista, movimento disso, aquilo. Dos direitos. Igualdade de direitos. Essa é a ordem que Deus estabeleceu. O homem e a mulher. Deus e Cristo. Deus está sobre Cristo. Então, Deus e Cristo são iguais na essência. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 10:30. Nós vamos só ler rapidamente os versículos. 10:30 fala: eu e o Pai somos um. Então a essência, Deus e Cristo são um. São o mesmo, são iguais.
14:9. João 14:9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Como é que você fica falando, mostra-nos o Pai? 1 Coríntios 15:28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Não tem problema nenhum no relacionamento de Deus e Cristo. Porque da parte de Deus, claro que não vai ter problema. Da parte de Cristo que poderia ter problema. Mas Cristo sabia da ordem. São iguais na essência, mas em função são diferentes. Deus tem a função de Pai. E Cristo tem a função de Filho. Em natureza são iguais, em essência são iguais. Mas na função, o Filho se submete ao Pai. Não tem dificuldade. Cristo nunca teve essa dificuldade. Homem e mulher, mesma coisa. São iguais na essência. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas na função, são diferentes. Por isso que nós hoje valorizamos, enfatizamos o ministério de mulheres. O ministério das irmãs. Os homens, se vocês querem que a igreja suba para o próximo nível, as irmãs têm que entrar em funcionamento. O ministério das irmãs tem que entrar a pleno vapor. A igreja vai subir um nível. Há uma ordem no universo. Há uma ordem no mundo. Há uma ordem na igreja. E há uma ordem no lar. A ordem na igreja, só rapidinho, existem os presbíteros, não existem presbíteras. Fora isso, as irmãs podem de tudo. Até na obra do Senhor existem apóstolas, existem irmãs profetizas, etc, etc. Pode ser até mestras. As irmãs, por exemplo, podem compartilhar, ensinar uma lição das 40 lições. Desde que os presbíteros colocam uma irmã para ensinar, dar uma aula de, vamos dizer, 7 semanas, a irmã pode ensinar. O que a irmã não pode fazer é pregar aqui no púlpito para a igreja inteira. Uma irmã jovem, se alguém carrega a irmã jovem de pregar numa reunião de jovens, ela pode pregar. É um segmento, tudo bem. Agora, o principal do Ministério das Mulheres é que as mulheres, hoje, no interior de São Paulo, estamos tendo, nesse agora, no outubro rosa, muitas reuniões de evangelho, em que tudo preparado pelas irmãs, com o evento Outubro Rosa. Usando o câncer de mama como pretexto. Convidaram um monte de incrédulas, pregando o evangelho. Muitas foram salvas. Irmãs pregando para mulheres. E existe uma ordem no lar. É marido sobre a esposa. Mas em essência são iguais. Em essência são iguais, mas em função são diferentes. E o objetivo é o casal servir na igreja. O problema vem quando a ordem é transtornada. Tanto no mundo, na sociedade, como na igreja, como no lar. Tá? Então nós precisamos aceitar essa ordem divina. Agora sim, 17. Vamos passar adiante esse legado. O casamento só tem sentido, irmãos, quando o que o marido e a mulher recebem é passado para a próxima geração. Senão morre com vocês. O trabalho de Deus, a obra de Deus tem que ter continuidade. Por isso, nós falamos para os casais, para vocês estarem bem, mas já visando os seus filhos. Por isso que também temos encontro dos pais. Mas se o marido e a esposa não estão bem, não vão estar bem como pais. Então nossos filhos olham para nós. Seus filhos estão olhando para vocês. Vocês estão se reproduzindo nos seus filhos. E o nosso casamento é para o Senhor. Nossa família é para o Senhor. Como Josué falou, eu e minha casa serviremos o Senhor. Então só vou ler para vocês 3 versículos e nós vamos encerrar. Salmo 78. Versículos 3 a 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Primeira geração. Quero que vocês contem comigo. Primeira geração. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração. Quantas gerações aqui já?
3 gerações. Os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez, se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Quantas gerações? Quantas? Perderam conta? Nossos pais, nós, nossos filhos e os filhos de nossos filhos. 4 gerações. Essa continuidade que é importante. Se o Senhor demorar a voltar, nós precisamos de mais uma geração para dar continuidade. Não pode parar em nós. Por isso que o relacionamento conjugal nosso é muito importante. Deuteronômio 6, 1 a 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Quantas gerações? 3. Todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Provérbios 17, 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Nós devemos ser a glória, e os nossos filhos, nossos netos, devem ser a nossa coroa. Amém? Deus abençoe todos os casais aqui. Hoje à tarde teremos mais uma reunião especial, né? Essa palavra de manhã, a série encerra aqui, e hoje à tarde nós vamos falar uma palavra especial, prática, tá? Sobre o apacentamento e o cuidado de casais na igreja. O caminho para o discipulado e o serviço de casais, que é na verdade o nosso objetivo final, a nossa função. Amém? Bem no final da reunião nós vamos ter uma oração de bênção para vocês, que agora eu entrego para os irmãos para orientar o que fazer.